Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Retrospecto Animado, o canal que traz análises e retrospectivas do universo das animações. E no vídeo de hoje falemos de Imaginary, novo longa de animação do estúdio Ponok, estúdio formado por ex-profissionais do estúdio Ghibli, incluindo o Hiromasa Yonebayashi, diretor de O Mundo dos Pequeninos, Yoshiaki Nishimura, que foi produtor de O Conto da Princesa Kaguya e As Memórias de Marnie, e que também assume o roteiro dessa nova produção, cuja direção ficou a cargo de Yoshiyuki Momose, diretor veterano que colaborou em trabalhos como Only Yesterday, Pompoko, os videoclipes Portable Airport, Space Station No. 9 e da adaptação de Ni no Kuni, no qual ele também foi character design do jogo. Mas o filme que inspirou a pauta desse vídeo em questão trata-se de uma adaptação de um livro britânico que eu ainda não tive acesso, então não terei um parâmetro de comparação, mas analisando o filme por si só, encontrei algumas peculiaridades bem interessantes que, embora não sejam tão bem desenvolvidas, me estimulou bastante para que eu fizesse esse review. Então, se estão interessados em saber das minhas impressões, venha comigo nesse mundo mágico. Na trama, acompanhamos um menino imaginário chamado Roger, criado para fazer companhia para a adorável Amanda, uma garotinha cheia de imaginação que vive com a mãe solteira, devido ao falecimento de seu pai. Elas moram em uma residência anexo a uma biblioteca, que é um comércio próprio da família, mas que está prestes a fechar. A causa do fechamento em si não é revelada, mas isso desencadeia preocupações constantes em sua mãe, fazendo com que ela perca um pouco o brilho da vida, e que não leve tão a sério esse lado imaginativo e otimista de sua filha. Sendo assim, Amanda busca refúgio em suas aventuras imaginárias, tendo em Roger um braço direito e parceiro para lidar com essa fase difícil da vida, vivendo várias aventuras nesse universo mágico que é a imaginação infantil. Ambos têm um lema muito fofo de nunca se separarem, sempre se ajudarem e nunca chorar. Porém, tudo muda quando Amanda sofre um acidente, deixando ela em coma. E uma vez que ela está inconsciente, Roger corre o risco de desaparecer, pois sempre que uma criança esquece seu amigo imaginário, ela vira uma espécie de alma penada, com os dias contados na Terra. Sendo assim, quando tudo parecia perdido, Roger é resgatado por um gato imaginário que o leva para uma biblioteca, já que é o único lugar de preservar esses amigos imaginários. Esse lugar ganha um tom mágico com a presença deles, pois segundo uma frase muito bonita citada no filme, as histórias e memórias guardadas em livros são o que sustentam as existências dos amigos imaginários. Então, estando próximos a eles, eles nunca irão desaparecer. E logo de cara esse conceito da biblioteca me cativou bastante, pois ela é rodeada de vários seres bem diferentes entre si, das mais variadas formas e cores. Tem aqueles mais abstratos, aqueles mais humanoides, outros que parecem animais e até mesmo caveirinhas, a ponto de presenciarmos possíveis amigos imaginários de figuras históricas famosas, como Beethoven e Shakespeare. Uma piada meio bobinha, mas que achei bem divertida pelo inusitado, pois nunca passou pela minha cabeça que esses dois figurões tiveram amigos imaginários na infância. Esse conceito é bem familiar com o que também já foi apresentado em A Mansão Foster para Amigos Imaginários, um dos meus desenhos preferidos da vida. A diferença é que eles ficam visíveis apenas para as crianças, e os adultos não podem vê-los. Então, logo que a biblioteca é fechada, eles até mudam a estrutura física do local, e essa deformação de ambiente é um dos pontos altos do filme, em termos técnicos, quase como vemos em alguns momentos bem instigantes em um castelo animado, pois a animação fica bem maleável e é onde os animadores conseguem dar aquela viajada lúdica, criando imagens bem legais. E alguns cortes da edição criam rimas visuais bem interessantes nesses segmentos, como a caixinha que vira um trenó, um bichinho de pelúcia que vira um monstro e por aí vai. Além do fato dos amigos imaginários não poderem atravessar portas, o que gera um senso de urgência bem interessante em alguns blocos do filme. Como os habitantes da biblioteca não possuem uma criança fixa, para não ficarem presos no local ou morrerem de tédio, diariamente eles dão suporte para diversas crianças que precisam de companhia, cedendo pelo menos o fim de semana
para brincarem com eles e retornarem para a biblioteca assim que as crianças caem no sono. Inclusive, uma piada que eu achei muito engraçada é que os dias úteis dos amigos imaginários são justamente os fins de semana, já que é o período em que as crianças estão de folga da escola. E é aí que entra um outro conceito que eu achei muito interessante e criativo. Eles acessam as casas dessas crianças através de um mural com fotos, e os próprios amigos escolhem qual criança vão querer brincar, e são teletransportados para suas casas, algo que me lembrou inclusive os portais de Monstros S.A. A diferença é que ao invés de portas de armário, agora temos fotos polaroids interdimensionais. E caso a criança que eles visitem se apeguem a eles podem ser adotados por elas. E um dos maiores charmes desse filme para mim é em como ele abraça esses conceitos com naturalidade. Nem tudo precisa ter uma explicação 100% lógica. Teve vários momentos que eu fiquei com aquele quentinho no coração, remetendo essa pureza da infância, o que fez com que eu passasse pano para algumas inconsistências que tem em seu desenrolar. Mesmo esse universo sendo bem estimulante do ponto de vista conceitual, infelizmente ele não é tão aprofundado na prática. Um problema semelhante ao filme Mary e a Flor da Bruxa, que também é do estúdio Ponic, que num dado momento apresenta uma baita escola legal de magia, com conceitos muito interessantes, mas que mal registra tempo em tela. As lógicas internas desses momentos lúdicos, embora bem apresentadas, demoram um pouco para pegar no tranco. Por exemplo, Roger tem a ideia de reencontrar Amanda quando avista a foto de um de seus amiguinhos da escola. Porém, o amiguinho em si acaba nem sendo tão útil assim para criar essa ponte, fazendo com que o ritmo por horas me soasse meio esticado. Alguns personagens, como o Hipopótamo Rosa, por exemplo, embora adorável, parece meio à toa no filme, e a motivação do vilão, que é uma figura bem misteriosa, não me soou muito clara. O primeiro ato do filme estabelece bem essa dinâmica entre as crianças, e cria momentos bem singelos entre os dois, rendendo inclusive muitos diálogos bonitos e sensíveis. Com essa perspectiva da criança que precisa amadurecer cedo perante algumas dificuldades da vida, já que o surgimento de um amigo imaginário tem ligação direta com algum trauma ou dificuldade da infância, que é superado pela presença do amigo imaginário. No caso de Amanda, a forma que ela tenta superar a morte do pai. No caso de sua mãe, o quase ataque que ela sofreu na infância por uma cobra, mas que foi salva pelo acaso por uma pequena geladeira que tombou em cima da cobra. Essa geladeira era uma geladeira aleatória que estava em seu quintal e que tombou em cima da cobra. Sendo assim, ela criou seu amigo imaginário chamado Geladeira, mas que assume uma forma de um cachorrinho sábio e muito companheiro. Esse tipo de abordagem eu acho bem comovente, pois citando novamente a Mansão Foster, me lembrou muito o especial sobre a origem do Minguado, já que ele foi criado para dar suporte para sua criança nos treinos de basquete, enquanto Eduardo foi criado para proteger sua garotinha que morava em uma vizinhança perigosa no México. E embora o objetivo de sua criação tenha sido cumprida, já que seu porte físico era bem imponente, na prática, Eduardo era muito dócil, o que fez com que a situação se revertesse. Ao invés dele encorajar sua criança se sentiu encorajada em protegê-lo. E eu acho muito bonita essa questão de seres que são projetados para ser uma coisa, mas que assumem suas próprias personalidades e anseios assim que assumem uma consciência própria. E isso se reflete bastante em Roger, que faz de tudo para dar uma última mensagem de esperança e conforto para Amanda, mesmo sabendo que esse reencontro com ela pode ser o seu último, mas que as lembranças que tiveram juntos e todas as jornadas que eles viveram em sua imaginação valeram a pena. Todas essas ideias estimulantes e essas mensagens edificantes que tem no filme foram o que me deixaram entretido ao filme, que não é nenhuma obra-prima. Como eu disse, o ritmo por horas é um pouco enrolado para desenvolver o conflito principal, já que além dos problemas familiares de Amanda com a mãe, existe essa figura esquisita de um cara estranho que caça amigos imaginários, como forma de devorá-los para prolongar sua existência. Conflito que por horas me soou meio confuso, pois sempre que o filme ameaçava engatar nessa questão do vilão, ele dava uma pausa para focar em outras pequenas interações entre os amigos imaginários. Esse lance de querer devorar e extinguir amigos imaginários me lembrou até o vilão de Uma Cilada para Roger Rabbit, que ele era um desenho que queria extinguir outros desenhos. Inclusive eu tô até agora refletindo se o vilão de The Imaginary era de fato um ser humano de verdade ou também um amigo imaginário diferenciado, com habilidades especiais que conseguia transmutar entre as realidades para impedir que outros amigos imaginários fossem livres e pudessem ajudar suas crianças. Ou talvez ele pudesse ser só um adulto mal resolvido, que não soube valorizar a presença de sua amiga imaginária, que aparentemente é essa mocinha sinistra. Deixe nos comentários suas interpretações sobre esses dois personagens, e caso vocês já tenham lido o livro, me tirem essa dúvida se esse personagem de fato era imaginário ou um ser humano de verdade.
Como se trata de profissionais que já passaram pelo estúdio Ghibli, o character design e o próprio estilo da animação remetem muito às produções do Miyazaki. Por isso eu sempre digo que o estúdio Ponok nada mais é que o seu sucessor espiritual. Por vezes isso pode carecer um pouco de uma identidade própria do estúdio. Porém, uma coisa que eu acho bem interessante é justamente dar voz a esses autores que tiveram papéis fundamentais em obras antecessores do estúdio Ghibli. Existe inclusive um artbook do diretor com vários concept arts lindos que ele realizou para os filmes do Isao Takahata. Em resumo, The Imaginary é um filme inconsistente, mas que o teor lúdico me deixou entretido. Mesmo não tendo lido o livro no qual ele se inspira, fica bem evidente essa aura fabulesca, típico de histórias que seguem essa abordagem como O Dragão do Meu Pai e Onde Vivem os Monstros, que geram debates e reflexões bem interessantes do imaginário lúdico infantil, em como lidar com problemas na infância e de não perdermos o brilho juvenil para superarmos obstáculos. Algo que fica bem evidente no personagem da mãe de Amanda, que resgata um pouco a aura infantil inspirada pela imaginação da filha na reta final do filme. E eu torço muito para que essa parceria do estúdio Ponok, com distribuição da Netflix, ainda possa render mais obras fofas. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe, e confiram outros vídeos aqui do Retrospecto Animado. Esse foi mais um episódio do Retrospecto Animado, e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui, e até a próxima.